14 de novembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção da Diabetes, uma doença silenciosa que atinge cerca de 9 milhões de brasileiros. O assunto é sério e merece toda a atenção. Por isso, hoje você confere uma matéria bem completa sobre este, que é um dos males do século XXI. E para falar um pouco mais sobre o diabetes, nós convidamos a doutora Fabiana Lustosa. Tudo bom, doutora? Tudo bem, eu agradeço o convite. Que tipos de pessoas são mais suscetíveis a ter o diabetes? Aquelas que estão acima do peso, as que são sedentárias, as que têm na família uma história de um parente de primeiro grau com diabetes, as mulheres que deram à luz a um bebê muito grande, um bebê acima de 4 quilos, ou mulheres que tiveram diabetes na gravidez. E um dado mais curioso, até os pacientes que fumam, os tabagistas, eles têm mais risco de desenvolver diabetes. Doutora Fabiana, é verdade ou mito que a insulina causa dependência? Isso é um grande mito e eu costumo explicar com grande frequência aos meus pacientes que eles têm esse receio enorme da insulina. Nós, seres humanos, nós dependemos de oxigênio, dependemos de alimento para a gente viver e nós dependemos de vários hormônios, inclusive de insulina. Alguns pacientes que têm diabetes, com o passar do tempo, a insulina cai tanto que eu preciso repor a insulina dessas pessoas. E ainda em relação à insulina, dá para evitar de usar caso as pessoas não consumam carboidrato, por exemplo? Isso é interessante porque nem todo paciente diabético vai necessitar do uso de insulina. Então, existe um componente de genética, tá? Alguns pacientes que têm uma tendência genética a ter uma perda das células pancreáticas irão usar insulina, ou seja, em torno de 30 a 40% dos diabéticos vão usar insulina no futuro. Mas com certeza, um controle mais adequado, uma dieta bem controlada, o uso de medicamento desde o início, a prática de exercícios físicos, o bom controle no início do diagnóstico ajuda a retardar o início da insulina ou, quem sabe, até mesmo não usá-la. O corte, ele é mais perigoso em quem tem diabetes? Isso é verdade. Então, o paciente diabético, ele, principalmente nas extremidades, nos pés, com o passar dos anos, depois de 5 a 10 anos de doença, eles começam a ter alterações articulares, principalmente a nível de tornozelo, a pele fica mais ressecada, né? E eles são mais propensos a desenvolver, principalmente nos pés, feridas e úlceras, e que são mais difíceis de cicatrizar. Então, o local de maior risco para um paciente diabético são exatamente os pés. Doutora Fabiana, e já para terminar essa nossa conversa, conta pra gente como é que está a situação da diabetes no mundo atualmente. Realmente é um dado preocupante porque, à medida que a prevalência de obesidade aumentou de um modo geral no mundo inteiro, em paralelo, o diabetes mellitus também vem aumentando em sua prevalência de forma global. E lembrar sempre disso, por mais que você tenha alguém na sua família com diabetes, você pode prevenir com esse estilo correto e que quando a doença se instala, procure um especialista com o objetivo de controlar. É uma doença controlável. Doutora Fabiana Lustosa, muitíssimo obrigada pelas suas informações e até a próxima. Tá joia, obrigada.